Então, na aula passada, a gente viu os fundamentos da dinâmica, vamos dizer assim, a teoria por trás dela. E vimos uma prática bem rápida ali, só para colocar mesmo alguns elementos, que era naquelas máquinas de Atwood lá, que tinha tensão, tinha umas forças bem fundamentais. Mas agora a gente vai ver umas coisas mais aplicadas, tá? Em todos os livros de física, tipo Halliday, Sears, tem um capítulo que é chamado assim, Aplicações de Lei de Newton. Então a gente vai ver agora umas aplicações bem comuns. Então ele começa introduzindo essas forças fundamentais aqui. Na prática a gente vai trabalhar aqui na Física 1. Se trabalhar, vai trabalhar só com a primeira. Tem toda uma coisa de físico aqui que eu não vou me ater a te falar. De toda forma é interessante. Né? E aqui, um ponto interessante que eu te falei na aula passada, né? Só existe força de contato por causa da força eletromagnética. Né? Como os átomos não nos permitem atravessar matéria, devido a essas coisas fundamentais ali, né? Da estrutura do átomo, então, no fim das contas, a força de contato é uma força de repulsão eletromagnética. Né? Então, só para, caso caia uma questão teórica, eu acho interessante isso aí. Beleza. Outro ponto interessante que alguns livros contemplam é a força normal em referenciais não inerciais. Eu te falei na aula passada que a gente não vai estudar referenciais não inerciais. Por exemplo, a Terra. Né? A Terra é um referencial não inercial na prática porque ela está girando. Claro que o efeito é bem baixo, né? Mas para algumas coisas bem interessantes, bem profundas, assim, aparece, né? Tipo o caso dos foguetes, como eu te expliquei, né? Mas um referencial não inercial que aparece bastante nas contas de física geral 1 é um elevador. O elevador, às vezes, ele sobe ou desce aceleradamente. Então, baseado nisso, tu vai ter efeitos diferenciados num peso aparente que tu sente ali. Se tu colocar uma balança no elevador, não sei se tu mora num prédio, tu mora num prédio ou numa casa? Casa. Então não tem elevador com certeza. Só se tu é um magnata. Mas se um dia tu fizer isso, de entrar num lugar que tem elevador, tu poderia fazer esse teste, colocar uma balança no elevador e dependendo se o elevador está subindo ou descendo, tu mediria um peso seu aparente diferente, sabe? Então, né, se ela tiver, vamos dizer assim, se o elevador tiver, por exemplo, aqui, uma aceleração maior que zero, ou seja, se ele estiver subindo na prática, então a força normal vai ser maior que a força peso. Eu não sei você, mas eu me sinto meio esmagado às vezes no elevador, sinto uma pressão desagradável. É justamente isso. Tu tá sentindo uma força que te empurra para o chão maior, e por isso a força normal acaba sendo maior que a peso, sabe? Então quando sobe ocorre isso, quando desce ocorre o contrário. Tu se sente um pouco mais leve. Né? Se tu fosse medir o teu peso ali, daria um valor menor. Então, na prática, por causa dessa equação aqui, ó, normal menos peso, ou seja, vamos considerar o sentido da força normal para cima positivo, peso é negativo, igual a massa vezes a aceleração. Dentro do elevador, tu vai ter uma aceleração devido à aceleração do próprio elevador. O elevador está subindo, se ele está subindo aceleradamente, descendo aceleradamente. Essa aceleração é a aceleração do elevador. Às vezes ocorre uma... Bem, às vezes não, espero que nunca ocorra contigo. Mas tu já deve ter visto num filme, né? Não sei se tu viu num filme. Um elevador rompendo, né? Daí as pessoas dentro do elevador parece que estão flutuando. Isso que ocorre quando um elevador rompe. Porque a aceleração do elevador acaba sendo igual à aceleração da gravidade. E daí o que vai acontecer aqui? Ó? Se o A, veja, se o A aqui for igual ao G, né, o que vai acontecer? For igual a menos G, no caso A, a aceleração da gravidade seria menos G. Então cortaria esse com esse, e a normal seria zero. Ou seja, tu não sentiria força normal na prática. Em outras palavras, é como se tu estivesse flutuando. Então, é isso que ocorre. É assim que os caras treinam, já te falei, o movimento no espaço, né? Com quedas livres de avião. Beleza, vamos lá.
Um objeto sobre um plano inclinado desliza se a inclinação do plano for maior que uma certa inclinação máxima. De que forma tal inclinação depende da orientação do objeto? Então é uma pergunta bem teórica aqui. De que forma tal inclinação depende da orientação do objeto? Ele está dizendo aqui que a inclinação depende da área de contato. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de força de atrito, tá bom, Eduardo? Então, no fim das contas, a força de atrito ela tem uma dependência geométrica só, que é a área de contato objeto. Se a área for maior, maior será a força de atrito. A ideia é essa, né? Então, na prática, se tu tiver uma área de contato maior, tu vai ter que ter uma inclinação maior para que a força, peso seja maior ali e assim, então, empurre mais, né? O objeto ele consiga... Por que está escrito a inclinação independe da área de contato? Opa! Caraca! Bem, eu te dei toda uma explicação pensando na prática, né? Que na prática é assim. Putz, viajei aqui. Tô dormindo. É que assim, nas equações, tu nunca vai ver a área de contato de fato ali. Né? Mas na prática, no mundo real, faz efeito. Até porque se tu, por exemplo, pegar uma equação de força de resistência do ar, por exemplo, lá vai ter área de contato. Na prática, a área de contato influencia, mas não nas equações da física. Pô, viajei aqui. Ignora aquilo que eu te falei, tá? A gente está pensando fisicamente aqui. Força de atrito depende só da força normal. Força normal. Basicamente, do coeficiente de atrito. E aí que tá, né? Esse coeficiente de atrito, ele, querendo ou não, ele envolve a área de contato, de certa forma. Porque envolve o teu objeto e a área onde ele está passando. Tipo, o coeficiente de atrito, ele não é algo que está associado apenas com a superfície. Está associado ao teu objeto também. Porque, por exemplo, um vidro, ele não tem muito atrito. Se tu tivesse, sei lá, passando uma bolinha de plástico ali, ou qualquer outra coisa. Mas se tu entrar em contato vidro com vidro, o coeficiente de atrito sobe demais. Sabe? Então, é algo que depende também do objeto. Mas na física, não. Fisicamente, não. Tipo, nas contas aqui. Uhum. E o atrito tem a ver com o ângulo também, não é? Alguma coisa a ver com o ângulo? A força de atrito, sim, vai ter a ver com o ângulo, por quê? Porque ela depende da força normal, né? Então, a gente viu na aula passada que a força normal, ela normalmente está associada com PY, né? Normal é igual a PY. Um plano inclinado, por exemplo. Então, o PY tem a ver com a inclinação do plano. Certo. Então, por isso que a força normal acaba tendo influência da inclinação do plano. Força de atrito acaba tendo influência da inclinação do plano. Muito bem. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Maluco, né? Atrito estático e cinético. Muito bem. Então, existem dois tipos de atrito, o estático e o cinético. Porque às vezes a força de atrito não permite que tu mova um objeto. Mas às vezes tu move com uma força suficiente que tu aplica uma força suficiente que o objeto comece a se mover. Certo? Então, é isso que está dizendo aqui. Quando ele está parado aqui, ó, veja, ainda está parado, velocidade zero. Significa que a força que tu está aplicando é igual à força de atrito, estático. Beleza? E isso é um ponto importante, ela é igual. Vamos dizer assim, existe uma força de atrito estático máxima. Só que tu só obtém ela quando tu aplica uma força máxima também no objeto. Porque se a força de atrito estático fosse sempre a mesma, fosse sempre a máxima, tu ia aplicar uma força baixa no objeto e a força de atrito ia empurrar o objeto para o outro lado, entendeu? Então é uma coisa que não faz sentido. Entende o que eu quero dizer? A força de atrito, em outras palavras, ela sempre se adapta àquela força que tu está aplicando no objeto. Tá bom? É isso que ocorre. Então aqui, neste momento aqui, o enunciado está aplicando a força de atrito, a força máxima. Então a força de atrito máxima está agindo sobre o objeto. Até o momento que ele começa a se mexer, e daí vai acabar passando para o objeto, então, uma força de atrito cinética, que é um pouco menor que a força de atrito estático máximo. Tá? Essa expressão aqui, esse gráfico aqui mostra bem isso. Ó. Tu tem que aplicar força, até que tu consegue vencer a força de atrito
estática, que é essa aqui, a força de atrito estático máxima é o pico desse gráfico, e depois, então, tu acaba só sofrendo uma força de atrito cinética, okay? E é sempre constante. Não tem, a força de atrito cinética ela não se adapta, ela é sempre a mesma. Okay? Isso vai ao encontro de algo que a gente percebe na prática, né? Quando a gente tenta empurrar um objeto pesado, tipo um sofá, ou alguma coisa mais pesada, na academia, por exemplo, não sei se tu já treinou, para tu empurrar a primeira vez o objeto é mais pesado do que quando ele já está em movimento. Por quê? Porque tu tem que vencer o atrito estático, que é maior, olha só, que é maior que o atrito cinético. Então, para pôr o objeto em movimento, tu tem que aplicar uma força maior do que para manter o objeto em movimento. Okay? Então, que bom que a natureza é assim, né? Imagina se tu fosse o contrário, né? Tu ia estar empurrando o negócio ali, tu gradativamente ia ter que aumentar mais a tua força. Não faz sentido, né? Então, é meio que lógico que o motivo de ser desse jeito. Olha só aqui aquilo que eu estava te falando. Aquelas combinações, né? Veja que não tem só um tipo de material, são dois. Porque é uma combinação, né? É o objeto que está se mexendo e a superfície. Né? Então, olha só aquilo que eu estava te falando do vidro, né? O vidro ele tem um coeficiente de atrito muito alto, né? Perto de 1 é uma coisa muito alta já. Perto de 1 é uma coisa muito alta. E vidro com vidro tem isso, né? E é isso aí. Olha só como a junta dos ossos tem um atrito baixíssimo. Que bom que é assim, né? Porque se não fosse, a gente já tá ferrado, né? Ia doer pra caramba tudo. Muito bem. Então vimos um pouco de atrito aqui. Agora vamos ver umas aplicações de atrito para o plano inclinado, para roldanos, esse tipo de coisa. Vamos ver aqui. Ó, um sistema desse aqui, um diagrama de corpo livre desse, eu já te mostrei na aula passada. A gente considera que os T's são iguais, se a polia for ideal, né? Fio também ideal. E daí o que acontece aqui? A gente está escrevendo uma lei de Newton aqui apenas para os dois juntos, né? Ignora então as forças internas, então, não precisa nem pensar nas trações. Daí a gente. Bem, isso aqui foi feito, né, na aula passada, só que não tinha esse termo, né? O termo de atrito. Era M2 só em cima, M1 e M2 embaixo e tal. Muito bem. Se o objeto, se o corpo aqui não estiver se movendo, né, o que vai acontecer? Se a aceleração for zero, tu poderia somar, tu poderia pegar essa equação aqui e dizer que ela é igual a zero, então. Então, em outras palavras, para que um sistema como esse esteja em equilíbrio, veja que vínculo interessante a gente consegue obter aqui. A gente consegue obter que o atrito, o coeficiente de atrito estático, tem que ser igual à divisão da massa que está pendurada pela massa que está no chão. Okay? Se o atrito estático for esse, o sistema vai estar em equilíbrio, vai estar paradinho. Massa isso. Então, existem umas relações bem interessantes aqui de atrito estático com massas, com inclinações específicas. Isso é bom de decorar, sabe? Porque no meio de uma prova, tu tá resolvendo lá a conta e pode usar isso como argumento para não perder muito tempo. Então, pelo menos saber que existe é muito bom. Vai por mim. Dá para usar bastante isso em prova, tá? Então, né, às vezes num problema como esse, de plano inclinado, ele diz assim, o objeto está em repouso. E ele não fala qual que é o atrito estático. Só que se tu souber que ele está em repouso, tu já pode inferir. Olha só, pela física a gente sabe que o atrito estático tem que ser igual a tangente do ângulo do plano inclinado. Já era. Show de bola. E daí aqui a gente tem um probleminha aqui, ó, padrãozão também, onde a gente consegue obter a aceleração meio que já decoreba, sabe? Se for um problema que tem atrito, tem uma determinada inclinação, o objeto está em movimento, tu pode afirmar que a aceleração é g cosseno θ e essas subtrações de atritos aqui, caso tu tenha eles, né? Então, se não tiver, transforma o atrito estático em ângulo e já era. Novamente, o importante é saber que vai rolar
uma expressãozinha. Beleza. Bem, aqui começa fluidos, eu não quero falar sobre isso agora. Vamos tentar resolver uns probleminhas do Halliday aí. Depois a gente fala dessas expressões de fluido. Essas expressões de fluido são boas mesmo de resolver, quando a gente já viu equações diferenciais e tal. Você não fez essa matéria, você é calor ainda, né? Ainda não fiz. Equações diferenciais é matéria terceiro, quarto semestre. Deixa eu pôr aqui um probleminha. Deixa eu abrir para você aqui. Atrito aqui, 135 do Halliday. Deixa eu pegar um probleminha top. Bem, eu vou fazer um aqui meio introdutório, depois a gente vai fazer um juntos ali, mais prático. Tranquilo. Deixa eu pôr aqui. Beleza. Beleza, quando terminar de ler o problema, me fala. Tá, já li. Certo, na figura uma força P atua sobre um bloco com 45 newtons de peso. O bloco está inicialmente em repouso sobre um plano inclinado de ângulo 15. Pô, que sacanagem chamar isso aí de P, né? Só para confundir a gente. Porque não é o P peso, né? O sentido positivo do eixo X é para cima, ao longo do plano. Os coeficientes de atrito entre o bloco e o plano são blá 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 blá. Em termos dos vetores unitários, qual é a força de atrito exercida pelo plano sobre o bloco quando P é igual a... Então, se liga. Aqui a gente não tem apenas a força de atrito, né? A gente tem uma força peso também, uma outra força extra aqui nesse sistema. Essa força P, desculpa, não é peso. Viu como confundi? Mas eu sou meio burro, ele já é um cara mais rápido. Vamos lá. Aqui vai ter a PX, PY, desculpa. Da PY. Aqui vai estar PX. Deixa eu pôr aqui para não ficar confundindo. A gente vai ter a normal. Então, num plano inclinado, né, normal sempre igual a PY, sempre. E tem mais uma força. Força de atrito, certo? Só que a força de atrito vai para onde? Vai para a esquerda ou vai para a direita? Vai pra direita. Vai para a direita, porque esse bloco ele tem uma clara tendência de ir para a esquerda. Então, a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Normalmente a gente chama de FAT, não é mesmo? Agora tem que construir as equações nas duas dimensões. Bem, a gente poderia utilizar alguma das coisas decoradas lá que estavam no slide, mas vamos resolver esse primeiro problema aqui. Bem ensino médio ele, na real, né? Mas Halliday é assim mesmo, tem jeito. Essa parte de força aqui não tem como fugir muito de questão de ensino médio. Então, o que nós temos aqui em X? Nós temos algumas forças. Vamos considerar o sentido da força de atrito positivo, né? Foi o que o Thiago falou.
FAT menos P menos PX. Bem, não dá para afirmar ainda se está parado ou não, né? Então vamos ter que dizer que é igual a MA. Tem jeito. Porque tem vários P's aqui. Porque não tem como afirmar se ele está parado ou não. Né? Certo? Concorda comigo? Concordo. A gente quer encontrar, em termos dos vetores unitários, qual é a força de atrito. A gente quer encontrar a FAT, então. Né? Beleza. Curiosamente, né, a gente normalmente pode dizer que FAT é igual a força normal, etc. Mas aqui ele não quer isso. Né? Aqui ele quer essas coisas aí em função de P, né? Então, tipo, a força de atrito aqui, uma vez que é estática, né, ela tem que se adaptar ao movimento. Né? Então, estou meio confuso aqui. Qual que é a ideia? Eu posso até isolar FAT aqui. Só que eu não vou ter aceleração, entendeu? É isso que eu estou pensando aqui. Entende o que eu quero dizer? Não tem aceleração aqui. Entendo. Então eu até posso ter o P, tenho menos PX, mas eu não tenho MA, sabe? Isso que está me incomodando nessa questão. O problema 17, né? 6,17. Uma ideia? Eu já sei a ideia aqui, já pensei. Tem a ver com atrito estático máximo. Ó, a gente tem uma ideia aqui que tem a ver com o fato do objeto se mexer ou não. Ok? Se ele se mexe, vai ter aceleração. Se ele não se mexe, não vai ter. Faz todo sentido do mundo, né? Então, em outras palavras, se a gente tiver uma força P que vence o atrito estático máximo, vai ter movimento. Senão, não vai ter movimento. Concorda comigo? Concordo. Show de bola. Então, nós temos que encontrar qual é esse atrito estático máximo. Como é que a gente encontra qual é o atrito estático máximo? A gente encontra o atrito estático máximo pela expressão em Y. Então, vamos escrever isso aqui. Primeiro, precisamos saber se as forças P causarão movimento. Sendo assim, vamos encontrar o atrito estático máximo na expressão da segunda lei envolvendo o eixo Y. É simples, o eixo Y está aí para nos dizer qual que é o atrito estático máximo. Isso aqui vai ser obtido pela velha expressão da força de atrito igual a peso em Y. Né? Normal igual a peso em Y. Então, a força normal não tem que ser igual, já que ele não vai subir nem descer. A força normal não tem que ser igual a peso em Y? Então, a normal, que tem a ver com a força de atrito, né?
igual a mg cosseno θ. Qual que é a massa? Bem, o peso é 45, né? Então é 45 vezes cosseno de 15. Sabe quanto é o cosseno de 15? Não. Normal. Normal não saber. Mas existe uma expressão para ele, né? Embora eu também não lembro no momento. Então eu vou utilizar o calculations aqui. Ela me falou que é 0,97. Beleza. Então, isso aqui vezes 45. É 43,46. Então, a força normal é 43,46 newtons. Muito bem. O que isso nos diz? Isso nos dá o início da compreensão de qual é a força de atrito máximo. Né? Uma vez que a força de atrito estático máximo, uma vez que a força de atrito estático é 0,50, ok? S de static, tá? K de kinetic. Então é 0,50 vezes a normal. Vamos chamar então de força de atrito estático máxima. Vai ser o 43,46 vezes 0,5. E é metade disso, né? Metade de 43,46. Dá 21,73. Beleza. Assim a gente encontra a força de atrito estático máximo. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Beleza. Agora vamos escrever a expressão geral aqui. Na verdade, a gente já tem, né? A gente já encontrou ela aqui em cima. A expressão geral da força aqui para eventualmente encontrar o atrito. Agora vamos comparar algumas coisas. Beleza. Se eu comparar aqui para o primeiro valor que dá, eu acho que é menos 5, né? Menos 5. Então, o P é menos 5 aqui. Então, a gente está considerando o movimento para o outro lado, certo? Beleza. Agora, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma força menos 5 sendo aplicada no objeto em comparação a uma força de atrito estático que ele tem que vencer de 21,73. Ok? Agora, qual vai ser o atrito estático que a gente vai obter se eu colocar essa P ali? É isso que eu tenho que pensar. Qual vai ser esse atrito estático que eu vou obter? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos ignorar o MA por enquanto. E vamos colocar aqui FAT igual a P menos PX. O FAT está sempre associado com as forças, né? Tipo, se esse somatório de forças aqui, é mais aqui, desculpa. Se esse somatório de forças der menor que a força de atrito estático máximo, significa que o negócio está parado. Ele não superou a força de atrito estático que faz o negócio começar a se mover. Então, qual é o P? P é menos 5, né? Então, a gente está considerando ele para baixo. Beleza? Então, bem, tanto faz, né, a questão do sinal, aqui vai ser 5, né? O importante é tu saber que são forças contrárias, né? E o PX aqui é o mg cosseno θ, né? Seno θ, desculpa. Então vai ficar 45 vezes o seno de 15. Tá acompanhando até aqui, Eduardo? Então, beleza.
Veja, eu estou procurando o atrito, estou procurando o módulo da força de atrito aqui, desconsiderando no primeiro momento a aceleração. Se essas forças aqui superarem a força de atrito estático, significa que o objeto vai estar se movendo. Então vamos ver aqui. Seno de 15, né? Vezes 45 para 11. 11,6. FAT igual a 5 mais 11,6. Isso aqui vai dar 16,6. Então a gente percebe que 16,6 newtons, né, as forças somando peso e P, é menor que a nossa queridona ali, ó, de 21. Não é mesmo? Então, o que a gente conclui com essa resposta? O que a gente pode concluir fisicamente? A força P e a Px não foram intensas suficientes para fazer uma força maior que a força de atrito estático máximo. Então, se eu estou empurrando um objeto e a força de atrito estático máximo é maior do que a força que eu estou empurrando, o objeto não vai se mover. É que nem eu tentar empurrar um caminhão. Ele tem, toda hora que eu empurro, tem uma força de atrito contra mim. Se eu fosse o Hulk, uma hora eu ia conseguir empurrar o caminhão. Mas como eu não sou, a força de atrito estático vai sempre ser igual à minha. Não consegui superar, tá parado. A força aqui dos dois juntos não chegou na forcinha de atrito estático máximo. Agora, vou fazer a mesma coisa pro próximo. Menos 8. Então é o mesmo esquema aqui, né? Eu posso pegar daqui mesmo. Ou daqui, né? 11,6. Então eu vou até colocar B. Aqui é A. Tá? Aqui é B. B de 5 eu vou por 8. Vamos ver se somando 8 vai superar a força de atrito estático máximo. Não, né? Vai dar 19,6, que também é menor que esse cara aqui. Então, nada de movimento. Agora vamos para a próxima, e na próxima vai ter, né? Concorda comigo? Muito provavelmente na próxima vai ter, certo? Deu 26,6. Beleza. Muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer, então? Temos que notar que, uma vez que eu vou colocar aqui nessa mesma expressão, vai dar 26,6, de acordo contigo. O que vai dar? É 15, né? 26,6 é maior. O tiozinho lá. Maior. Então, já que ele é maior, vai ter movimento. Então, como é? O problema não está me pedindo aqui, ó. Qual é a força de atrito exercida pelo plano sobre o bloco? Força de atrito exercida pelo plano sobre o bloco. Quando P, então a gente tem que encontrar a força de atrito. Né? Mas, novamente, eu estou com esse problema da aceleração e tal, isso me dá uma dor de cabeça, etc. Eu não preciso ficar pensando na aceleração. Aí que está o grande lance. Dane-se a aceleração. Força de atrito, cara, seja estático, seja dinâmico. Aqui a gente sabe que vai ser dinâmico, já que passou, né? Que é maior. Está sofrendo uma força maior, então vai ser dinâmico. Ou cinético, né? Então, a gente vai poder dizer que a força de atrito cinético é igual ao μ cinético vezes a normal. Então, qual que é o μ cinético? É menor que o μ estático sempre, né? 0,34. Então, vai ser simplesmente 0,34 vezes a força normal, que a gente já calculou em algum momento aqui, a PY, né? 43,46. Entendeu? Então, eu pude ignorar solenemente a aceleração. Eu só usei a ideia da segunda lei de Newton e da aceleração para analisar essa questão da superação da força de atrito estático máximo. Ok? Então, aqui a força de atrito cinético vai ser, nessas condições, vai ser 43,46.
14,77. 14,77 newtons. Então pronto, já encontramos as respostas. Quando o AP com essa intensidade aqui começa a se mover, mas tem então atrito cinético. Quando não tem tanto é isso. E aqui também. Show de bola, meu cara. Agora, Show de bola. uma questãozinha bem teórica, bem interessante. Eu vou por uma outra que eu vi aqui que parece bem interessante também, para não ficar nessa coisa meio ensino médio, né? Tem duas aqui meio safadinhas, mas eu vou por a primeira aqui. Os enunciados do Hardy às vezes avacalham, né? Mas acho que tá conseguindo ler aí? E aí, leu, deu uma lidinha, entendeu o que tá rolando? Tô lendo ainda. Ah, beleza.
Tá, terminei de ler. E aí, alguma ideia de como resolver? Ele vai começar a frear, aí vai entrar a força de atrito cinético para trás, porque ele tá freando, ele não tá em movimento. Aí ele me dá velocidade, Sim, ele está se movendo para frente, né? ele me dá velocidade inicial também. Apesar da aceleração, vamos dizer assim, força de atrito é a aceleração negativa aqui, né? Isso. Isso aí. Qual vai ser a força dele para frente? A força PX apenas. O problema é que além da PX ele tem uma velocidade para frente, né? Então a grande questão é essa, que ele vai se mover esse D aí, né? Porque ele tem uma velocidade inicial, que o anunciado diz que é 18 metros por segundo. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ele vai bater no carro, mas vai tipo encostar assim, né? Só. Ah, tá. Com que velocidade o carro A bateu no carro B? Ah, tá. Então, tá supondo ainda se vai bater ou não. Aqui você basicamente vai ter que achar aceleração. Porque ela que vai te dizer se tu vai bater ou não. Pode usar até o Torricelli depois, sabe? Porque o Torricelli tu vai ter a velocidade. Tu tem a velocidade inicial, tu vai ter a aceleração, tem o D, supostamente, né? Daí se tu chegar, colocar o D e a tua velocidade não for zero ou negativa, significa que tu bateu. Entendi. Okay? Mas o primeiro lance é fazer isso Descobrir a daí. aceleração, né? Uhum. Descobrir a aceleração, sempre começa por isso. Exatamente. Então, tipo, a velocidade aqui inicial nem vai entrar no problema. A questão é tu descobrir a aceleração. O problema da força das forças, né? Porque no diagrama de força só tem forças, né? Com a equação de lei de Newton só tem força. Cara, eu vou ter que ir no banheiro rapidinho, tá? Mas acho que tu já entendeu a ideia. Acho que a aceleração vai dar boa.
Opa, voltei. Tava passando meio mal. Vamos ver. Olha só o que você obteve, né? Justamente aquela expressão que tínhamos visto no slide. Se liga que eu vou te mandar no WhatsApp agora. Justamente a última. Olha só o que eu vou te mandar no WhatsApp. Olha ali. G seno menos mi c cosseno θ. Então, tu tem uma relação entre os atritos estático e cinético. Claro, aqui no enunciado, eu não lembro dele ter dado estático, não lembro dele ter dado atrito herol, na real. Não, ele dá aqui, 0,60. Ele deu cinético. Mas não dá o estático. Daí... Pô, mas isso aí mesmo, irmãozinho. Aí depois tu encontrou a aceleração, por Torricelli, como eu havia te dito, você encontra a velocidade, então, se ele tá com 12, nossa, isso é uma porrada. Isso aí é tipo 40 km por hora, por aí. É isso aí. Então, como tu obteve uma velocidade diferente de zero, né, então, infelizmente, teve batida. Beleza? Beleza. Show de bola, então, meu caro. Próxima aula a gente continua com umas expressões que derivam lá das equações diferenciais. Não dá para começar hoje porque o negócio é meio bizarrão mesmo. Coisa que tu nem tem ideia, assim, que não se vê no ensino médio. É bem interessante. A gente vai até obter a expressão que os paraquedistas utilizam para soltar de paraquedas. Tipo, como é que eles sabem o momento que eles têm que abrir? Tem uma expressão da física que explica isso. Beleza, velho? Beleza. Belezinha, até quinta. Falou. Falou.